Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa e nós estamos contando a história da fé. Nós já falamos do Antigo Testamento, a história da fé agora passou na semana passada pelo silêncio profético, os 400 anos, e nós vamos entrar no nascimento de Jesus e o início do seu ministério, ok? Então, depois de 400 anos de silêncio profético, 400 anos em que Deus não se manifestou através dos profetas que fosse digno de registrar como Bíblia, agora nós temos o surgimento de João Batista. Então, depois você pode olhar o início dos evangelhos, principalmente o de Lucas vai contar muito bem aí o nascimento de João Batista, a mensagem de João Batista, que o início é muito próximo de Jesus, né? Na verdade, quando você lê no português, é a mesma mensagem. Mas tem algumas implicações, mas isso é para um outro momento. Então, Jesus nasce, e ao nascer, se você lembra da história, depois que os magos, ou outro nome lá que aparece, chega, né? Herodes quer saber onde que é, porque ele quer matar o menino, então eles têm que ir para outro caminho, e aí Herodes dá um decreto de que toda criança abaixo de 2 anos precisa ser morta. E é muito interessante, né? Porque no domingo do Dia das Mães nós conversamos sobre Moisés, que precisava ser morto porque era uma criança, um homem, né? Uma criança do sexo masculino, uma criança do sexo feminino não tinha problema para eles. E aqui nós temos basicamente a mesma coisa, e de ambos sai aí uma grande libertação para o povo de Israel. A grande diferença é que Jesus não é só uma libertação de escravidão física, né, de um império. Jesus é muito mais que isso. Jesus é Salvador. Mesmo que os israelitas estejam esperando aí um novo Moisés, um líder extremamente político que ia trazer Israel como reino novamente. Depois Jesus aparece aos 12 anos de idade no templo, você lê isso em Lucas também, e por fim ele é batizado por João Batista. Né? João Batista tem um ministério e ele está no deserto batizando. E a grande pergunta, né, é por que Jesus precisou ser batizado? Mateus capítulo 3, os primeiros versos diz o seguinte: naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. E aí depois no versículo 13 diz o seguinte: Jesus foi da Galiléia ao Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Ora, o batismo de João era para arrependimento de pecado. Por que então Jesus insistiu ser batizado, uma vez que Jesus não tem pecado? Essa é uma grande pergunta que suscita muitas explicações, e a que mais fez sentido para mim, na minha concepção, é que aquilo era um símbolo do que ocorreria mais tarde. E depois quem vai tratar isso é Paulo, na carta aos Romanos, na ideia de que assim como Jesus morreu e foi sepultado, assim é o batismo. Quando você desce as águas, é um símbolo de morte. E Jesus ressuscitou ao 3º dia. Né? Aí ele já ressuscitou glorificado. E aí quando nós erguemos das águas, nós temos então uma nova vida. Né? Ainda não glorificado, obviamente, mas nós ressurgimos para uma nova vida. O que algumas pessoas acreditam, e eu acho que faz todo sentido para mim, é que naquele momento Jesus estava trazendo para si todos os pecados do mundo, sendo batizado e
erguendo como se todos os pecados do mundo fossem limpos. Jesus estava representando o que mais tarde aconteceria na cruz do Calvário. E é por isso que Jesus cumpriu o batismo, mostrando que é um rito simbólico, mas que vai acontecer na cruz. E em nós também acontece na cruz, porque Paulo vai dizer, se nós morremos com Cristo, também com Ele viveremos para a vida eterna. Ok? Então essa é uma explicação que eu acho que faz todo sentido e é a melhor possível. Tem outras interpretações, você pode buscar e não tem problema nenhum, mas essa é que eu acho mais interessante, tá bom? Então Jesus é batizado, sai do batismo, é levado pelo Espírito ao deserto. E aqui, vamos pensar numa coisa. Às vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós pensamos, o diabo está me tentando. O diabo está me provando. Eu estou sendo levado pelo espírito imundo para lugares complicados. Mas Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas quem leva Jesus é o Espírito Santo. Então, nem sempre, quando nós somos levados a lugares em que o diabo vai nos tentar, é necessariamente o diabo que nos leva. Pode ser o Espírito te levando, assim como levou Jesus. Porque quem quer facilidade, ou quem quer dar facilidade, é o diabo. Aliás, quando Jesus teve fome, o que o diabo disse? Transforma as pedras em pães. E aí depois, o diabo fala para Jesus, olhe todos os reinos. Ou melhor, pula daqui que a tua palavra, o teu livro está escrito, que os anjos cuidarão de você. Então, o diabo está dizendo, toma posse da bênção, determina. Os anjos estão a seu favor. Você é a cabeça e não cauda. Quem está mostrando facilidade não é o Espírito, é o diabo. E por último ele fala, todos os reinos são meus, se você quiser é só se ajoelhar e adorar. Quem está mostrando facilidade? Quem está dizendo que o melhor da terra pode estar em suas mãos? É o Espírito ou é o diabo? Pois é, fica aí a reflexão, porque às vezes a gente fica ouvindo esse evangelho de que eu vou comer o melhor dessa terra porque eu não vim para sofrer. E esses diálogos, nós temos que tomar muito cuidado. Olhar o que as Escrituras falam. Óbvio que Deus não quer ver os seus filhos sofrendo. Mas Jesus deixou muito claro que no mundo tereis aflição. No Sermão do Monte, Jesus fala, fiquem felizes quando forem perseguidos pelo meu nome. Tiago vai dizer, tende por alegria quando passar por todo tipo de provação. Então, cuidado com esse evangelho falso, porque não parece com o evangelho do Novo Testamento, ok? Da Nova Aliança, consequentemente. E depois de Jesus ter sido batizado por João, nós temos o capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte. Vamos lá que eu estou sem óculos, então um pouco difícil. Vamos lá. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Depois que Jesus é levado, depois que Jesus é batizado e depois que ele é levado ao deserto, enfrenta Satanás, sai de lá, Jesus começa aí o seu ministério. Se você olhar o versículo 12 em diante, né, e aí principalmente o versículo 17, que a partir de então Jesus começou a anunciar sua mensagem, e aí Jesus pega os primeiros discípulos, no versículo 18, e chegamos aí ao versículo 23, que é o resumo de tudo que Jesus fez. Por quê? Porque ele andava por toda a região, não só da Galileia. E a gente percebe que Jesus vai do norte para o sul e passa inclusive em Samaria, ok? Aliás, se você não sabe muito do mapa bíblico, vou te situar um pouco aqui. Judá, Reino do Sul. Judá está lá embaixo, Judá, Jerusalém, ok? No Reino do Norte, aí você vai subindo, tem Samaria em cima, e em cima de Samaria tem Galileia. Tanto que a Galileia é chamada de Galileia dos gentios,
Por quê? Porque não está no Reino do Sul, não está perto de Jerusalém, está lá em cima. Então já é considerado quase que povo gentil. Então também há um certo preconceito com os galileus. Ele também ensinava, né? Ele fala nas sinagogas, e isso é interessante, porque Jesus não olhou para a sinagoga como um ponto ruim. Ele entrou nas sinagogas. O problema não é a sinagoga, o problema eram os religiosos. Então tem muita gente que diz que o problema é a igreja. Não, o problema é a igreja. Vocês estão entendendo errado. O problema são os religiosos, que transformaram e transformam um ambiente que é para ser de adoração, de comunhão, de partilha no seu reino próprio. Ok? E Jesus anunciava as boas novas. Se você tem outra versão que não é NVT, que é a versão que eu estou lendo, vai estar aí escrito Evangelho. Jesus anunciava o Evangelho. Jesus anunciava o Evangelho dentro da sinagoga, mas também por onde ia. E o que é Evangelho? Ou o que são essas boas novas? Ah, pastor, é o nome da nossa igreja. Pois é, não é só isso. Boas novas significa que Jesus tem uma mensagem boa. E aí, nós vamos ver mais para frente, mais detalhada essa boa mensagem, né? Esse novo, que podemos dizer, de um novo paradigma, né? Nós vamos entrar isso mais profundo na próxima mensagem, mas que é, basicamente, que Jesus, se você lembrar de Daniel 2, é a pedra que foi solta na história e chegou e agora o reino de Deus está em ação, e chegou pequeno, né? A pedra que é solta sem auxílio de mão humana, ela destrói toda uma estátua, todos os impérios da estátua, e esmigalha, e começa a ganhar proporção. É Jesus que está começando seu ministério pequeno, com alguns discípulos, e está se tornando cada dia maior e maior e maior. E esse é o reino de Deus, que iniciou com Jesus, mas não está pleno. Por quê? Porque estará pleno quando Jesus vier em glória na sua segunda vinda e levará nós para o novo céu e nova terra. E esse dia, então, será que o reino do céu será, então, consumado. É isso que nós dizemos quando falamos que vivemos o já. Então o reino já está aqui, e ainda não, porque ainda não em sua plenitude. Já porque nós experimentamos coisas do céu, isso é uma excelente notícia. Ainda não, porque ainda pecamos, ainda sentimos dor, ainda morremos. Então esse já ainda não que nós estamos vivendo. E Jesus curava todo tipo de doença. Lembrando que no Evangelho de Mateus, tudo o que Mateus está escrevendo está relacionado com o Antigo Testamento. Então, os milagres de Jesus, as curas de Jesus, né? E aí milagre porque também algum tipo de enfermidade era meio considerado um milagre. Esse tipo mostrava que Jesus era o Messias. Então, não acha que hoje, o tempo todo, a gente na igreja tem que ficar expulsando o demônio, que a gente precisa ficar curando. Não, isso eram coisas que aconteciam para mostrar a messianidade de Jesus. Pastor, você está dizendo que isso não acontece hoje? Não, isso acontece porque Deus, o Espírito Santo de Deus, nos habita, e nos habitando pode nos levar a ambientes em que Ele queira operar milagre. E quando o milagre é feito, normalmente é em ambiente em que tem poucos cristãos, para que as pessoas que estejam ao redor percebam que há um poder maior. E esse poder maior é o nosso Deus, que age através de nós pelo Espírito Santo. Ok? Então tem a ver mais com evangelismo do que com demonstração de poder gratuito. E é isso. Então, o início do ministério de Jesus, aí seu nascimento e início, é isso. O versículo 23 dá uma boa resumida em tudo que Jesus fala. E eu tenho 3 perguntas para você. Primeiro, por que Jesus foi batizado?
Qual é a sua interpretação? 2. Como você resumiria o ministério de Jesus? Você pode ler Mateus 4:23 ou você pode dizer, sei lá, que o ministério de Jesus se resume no amor. Não sei, como você resume o ministério de Jesus? E terceiro, como você resumiria a sua vida? Que Deus te abençoe e boas reflexões.